Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre gráficos e a importância da sua representação certa. Vamos lá? Todo gráfico tem origem em uma tabela? Será? O que você acha? A maioria dos gráficos eles servem para quê? Para apresentar dados de uma certa pesquisa. E antes de construir o gráfico, normalmente os dados são organizados numa tabela. Então, sim, normalmente é feita uma tabela antes de se passar para o gráfico, para organizar os dados da pesquisa, ok? É possível montar uma tabela extraindo os dados do gráfico? Então, agora repare que é o contrário. Eu tenho o gráfico, consigo montar uma tabela? Sim, né? A gente vai retirando os dados do gráfico e pondo na tabela. É possível sim. Então, olha lá um exemplo. O gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa feita com moradores de uma cidade para verificar o nível de aprovação da administração do prefeito. Então ele fala, das tabelas abaixo, qual representa corretamente os dados apresentados? Então eu tenho dados aqui, ó, boa é 130, ótima 130, boa 520, regular, então eu tenho as informações. E para transformar numa tabela, eu preciso verificar os números, ok? Então aqui, ó, boa é 130, é ótima, 130, ótima, 80. Não é esta, não é, só tenho essa opção, ó. Repare que boa, 520, tá certo, regular 190, ruim, indiferente, 80. Então, a que fecha é essa de letra D. É só você olhar e comparar os dados, muito simples. Esse outro gráfico aqui é conhecido como gráfico de linha, ó. Por quê? Porque só tem uma linha, né? O gráfico representa o consumo de água de uma família dos meses de janeiro, fevereiro e março. E ele quer, deste gráfico, qual a tabela que representa melhor? Então, aqui eu tenho algumas tabelas de novo. Preciso ler os dados do gráfico. Janeiro, 40. Então, em janeiro eu preciso ter informação 40. Ó. Não tenho, opa, tenho só nessas duas últimas. Então, já eliminei as duas primeiras opções. Fevereiro é 30. Fevereiro 30, só tem a última. Março 80, fechou. Então, a tabela que corresponde a esse gráfico é essa tabela. É só você olhar e trazer a informação de um lado para o outro. Tem essa outra aqui, que é o gráfico de Peterson, que ele dá os hábitos saudáveis para a longevidade. Então, os fatores que fazem com que uma pessoa viva além dos 65 anos. E ele divide em porcentagem. Ó, genética, 17%, assistência médica, 10%, estilo de vida, 53% e meio ambiente, 20%. Então, os estudantes fizeram uma estimativa para 200 pessoas. Então, eles pegaram 200 pessoas para fazer essa estimativa. E baseado em 200 pessoas, qual é o gráfico de barras que melhor corresponde? Aqui eu tenho porcentagem, aqui eu tenho números. Então, aqui eu preciso passar por uma conta, porque eu preciso transformar essa porcentagem em números para saber qual tabela corresponde. Então, a gente calcula, ó, 10% de 200 dá 20. Então, agora eu tenho o número de pessoas que responderam à assistência médica. 17% de 200, 34. 20% de 200, 40. E 53% de 200, 106. Agora eu tenho os números para poder localizar qual é o gráfico. E o gráfico certo é o de letra B. Cada um chega certinho no número calculado, ok? Aí eu preciso de uma certa conta para não me confundir em qual gráfico eu vou marcar. Ok? Lembrando que você fica no intervalo entre os valores dados, porque não tem todos os valores indicados aqui na vertical, tá bom? Nesse vídeo, nós falamos sobre gráfico e a importância de uma representação certa. Espero que vocês tenham gostado e até mais!